Florência fica histérica quando Damião diz que seria bom que ela fosse para a capital e eles se permitissem um tempo, cada um do seu lado. Paulo procura Elisa e, hipócrita, diz que quer se desculpar pelo problema que causou com seu pai e jura que jamais voltará a ocorrer. Elisa responde que não voltará a ocorrer porque qualquer tipo de relação que poderia haver entre eles acabou, pois nunca mais voltará a confiar em suas boas intenções. Elisa conta a Dolores sobre o incidente que teve com Paulo e também que Almerinda propôs lhe dar muito dinheiro para que ela se afastasse de Damião. Dolores diz a Elisa que Almerinda está muito preocupada que esse casamento entre Damião e Florência nem chegue a acontecer. Kênia chega diante de Ingrid e exige que ela ajude. Ingrid concorda em lhe dar um quarto, mas que nem pensa em dizer que é sua filha. Ingrid fica furiosa porque Gael e o padre Lupe a surpreendem beijando Ramiro. Carmen diz a Elisa que se Damião realmente a interessa, já pode tratar de esquecê-lo, porque Augusto jamais aceitaria essa relação. Elisa responde que não se preocupe porque Damião já é um homem comprometido. Carmen, cínica, sugere a Elisa que certas mulheres sentem como uma atração irresistível por homens comprometidos, assim como sua mãe. Elisa corrige, dizendo que no caso seria como Carmen, pois ela mesma surpreendeu beijando seu pai quando sua mãe ainda estava viva. Florência segue paquerando Henrique e ele confessa que está se apaixonando por ela, mas tem se sentido culpado diante de Damião. Elisa avisa Dolores que vai procurar Paloma. Carmen escuta e de imediato diz a Paulo que cerque Elisa, pois enfim ela poderá ser dele. Paulo espia Elisa e, furioso, diz que tem sido muito paciente com ela, mas que já havia advertido que ela seria dele por bem ou por mal, e como não foi por bem, eles ficarão juntos naquele momento, da forma que ele quiser. Paulo tenta abusar de Elisa. Damião chega e o agride. Ingrid procura o padre Lupe para pedir-lhe que fale com Gael. O padre responde que levou Gael ao hotel como ela havia pedido, mas chegando lá, eles a viram aos beijos com Ramiro. A pouca boa imagem que Gael tinha dela foi por água abaixo. Florência ainda está disposta a estar com Henrique e o beija, mas logo pede para não interpretar mal as coisas, pois ela ainda está confusa. Gael exige ao padre Lupe que explique para que o levou ao hotel para ver Ingrid, e completa dizendo que sente que o padre está o escondendo alguma coisa. Augusto diz a Elisa que já é muito tarde para ela andar sozinha por aí. Ramona fala para Augusto que se ele realmente se preocupa tanto com a filha, deveria cuidá-la como Deus manda. Kênia reconhece a moto de Paulo. Elisa, chorando, conta a Dolores que Paulo tentou abusar dela, mas por sorte Damião chegou e a salvou. Carmen diz a Augusto que talvez Elisa tenha ido encontrar algum homem no caminho até a casa de Ramona. Augusto pede que ela pare de inventar coisas para tentar manchar a imagem de Elisa. Almerinda obriga Antônia a dizer a Damião que foi Elisa quem ligou para Paulo. Damião pede a Antônia que diga a verdade e se realmente foi Elisa quem ligou para Paulo, a fim de encontrá-lo. Antônia, com medo, diz que sim. Braulio exige a Antônia que diga a verdade. Ela responde que Almerinda estava pressionando em dizer que quem ligou foi Elisa e só o fez para conservar seu trabalho. Braulio se mostra muito decepcionado com ela. Florência, furiosa, recrimina Damião por ter agredido Paulo para defender Elisa e diz que Elisa é uma sem-vergonha, afirmando que foi ela quem esteve atrás de Paulo. Damião, furioso, adverte Florência que não irá permitir que ela insulte Elisa. Florência diz que jamais o perdoará. Carmen, disposta a causar intriga, questiona Elisa quanto a ela ter visto Paulo. Elisa confirma que o viu e ele estava esperando na volta da casa de Paloma, tentando abusar dela, porém Damião apareceu e a salvou. Kênia diz a Ingrid que quer conhecer seu meio-irmão. Ingrid responde que nem pensa em dizer a Gael que eles são irmãos. Henrique confessa a seu pai que está saindo com Florência e que não a percebe tão indiferente.
Edmundo o adverte que ele precisa ter em mente que Florência é comprometida com seu patrão. Almerinda ameaça Antônia que se ela disser a Damião que não foi Elisa quem ligou para Paulo, Braulio irá saber de sua antiga relação com Ramiro. Damião, furioso, joga na cara de Elisa que ela tem se visto com Ramiro, Gael, Paulo e sabe-se lá com quantos homens mais. Elisa o esbofeteia e expulsa-o de sua casa. Damião pede a ela que jure que não teve relações com nenhum desses homens, pois está morto de ciúmes e louco por ela, ainda que ele tenha por todo esse tempo se negado a aceitar esse sentimento. Elisa e Damião se beijam. Damião confessa a Elisa que a ama e que vai romper seu compromisso com Florência. Elisa pede que ele não o faça, porque a gente do povoado dirá que ela seguiu o exemplo de sua mãe. Damião garante que não irá perdê-la uma segunda vez e está disposto a lutar contra tudo e com todos por seu amor. Elisa conta a Dolores que Damião confessou seu amor por ela e lutará até contra o mundo se for necessário. Damião diz ao padre Lupe que já confessou a Elisa que a ama e ela também o ama. O padre não se surpreende, mas avisa que eles terão muitos empecilhos, pois Almerinda, Augusto e Gael irão se opor com força a essa relação. Damião está ciente de tudo o que terão que enfrentar, e o único que o preocupa é Gael, pois ele não queria machucá-lo. Damião termina sua relação com Florência. Ela suplica que não a deixe, porque ela poderia morrer sem ele. Paulo chama Carmen e ela se surpreende ao ver chegando Almerinda. Almerinda diz que sabe que Carmen odeia Elisa, pois a jovem em tudo lembra Estefânia. Almerinda e Carmen pensam em se unir para separarem de vez Elisa e Damião. Ramiro propõe a Carmen que ela o dê a casa onde ela se via com Rogério, em troca das passagens de avião com os nomes dela e de Rogério, que comprovam que quem iria fugir era ela e não Estefânia. Carmen duvida que ele tenha as passagens e Ramiro mostra a Carmen. Ela tenta pegá-las, mas Ramiro afirma que ela já sabe o preço. Paulo se surpreende ao ver Quênia e finge dizendo que sentiu sua falta. Ela o esbofeteia e revela que está esperando um filho dele. Paulo covardemente diz que não será pai de ninguém e que Quênia busque outro otário para assumir a criança. Damião procura Elisa e ela o rejeita, dizendo que entre eles não pode haver nada. Damião afirma que não voltará a desistir dela. Dolores incentiva Elisa a lutar junto a Damião pelo amor que sentem. Elisa acha que ela tem razão. Florência vai atrás de Elisa. Quênia previamente entregou a Florência um frasco com um pouco de urina. Florência diz a Elisa que está com um atraso de 2 semanas e comprou um teste de gravidez, pois acredita estar grávida de Damião. Elisa propõe que faça o teste e acabe de vez com essa dúvida. Quênia revela a Paulo que deu uma amostra de sua urina a Florência para que seu teste de gravidez dê positivo e, em frente a Elisa, Florência garanta que, por estar grávida, precisa se casar com Damião. Quênia lembra a Florência que agora que ela já comprovou sua gravidez, precisa tratar de ter relações com Damião, pois do contrário a mentira logo cairá por terra. Paulo acusa Florência de haver dito onde poderia encontrá-lo. Ingrid pergunta a Quênia se por fim ela voltará para a capital. Quênia responde que não irá, que ficará e nada mais, nada menos que na fazenda Arango. Ingrid lembra a Quênia que não diga a ninguém que elas são mãe e filha. Ramiro exige a Horácio que faça com que Damião sofra um acidente e alerta que se ele não fizer, a polícia poderá encontrá-lo e acabaria na cadeia. Seguindo os conselhos de Quênia, Florência tenta seduzir Damião, que a rejeita. Almerinda entrega um cheque a Quênia e a manda embora de sua fazenda. Quênia responde que só resta resolver um assunto e em seguida partirá. Almerinda diz a Paulo que ele é tão pouco homem que nem lhe importa causar problemas em todos os lugares e que teve que dar dinheiro a Quênia para resolver seus problemas. Almerinda procura o padre Lupe para tentar convencê-lo a ajudá-la com que Damião não desista do casamento com Florência. O padre responde que se Damião tem dúvidas, é melhor que se resolvam agora do que depois que já estiver casado.
Kênia vai de moto em busca de Gael e sofre um acidente, caindo desacordada.